Mas deixa eu falar uma outra coisa com vocês que muito me interessa. Acho que o mundo está sofrendo todo mundo está sentindo aí a ausência de mercadorias no mundo. Sim. E está gerando a crise. Por quê? Porque imprimiram o dinheiro aí, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre essa crise. Mas que não tem da carro. pandemia também? Também. Então eu queria que você desse esse panorama. Tá muito estranho esse pós-pandemia, não tem mercadoria, cara. Tem um monte de coisa que tá faltando aí. A indústria tá meio, a cadeia tá meio zoada, né? Na verdade... Tem carro que tá vindo sem... Sim, menos a peças. gente foi comprar o porque carro. não tem. A gente foi comprar o carro e aí não tinha. O próximo carro vai vir sem o malha fechador elétrico da mala, porque não tem o chip que faz isso acontecer. Eles não estão conseguindo Taiwan, mais lá, produzir. Na Vibrio também a gente teve escassez, a gente tem que pedir com mais, tudo eletrônico, né? com mais antecedência. Componente da China, China fechava com Covid-0. E na MEP o que mais falta é tecido. Tá muito difícil achar tecido, tem que comprar com bastante antecedência. Hein? É uma bosta. Não, isso afetou a vida de muita gente. Por exemplo, teve amigo nosso que comprou casa pensando assim, vou comprar uma casa que eu ainda tenho que acabar a reforma, comprou com a área cinza pronto, faltava acabamento. Ele pensou, vou economizar. Como o preço do acabamento aumentou pra caramba, ele vai gastar mais do que a gente comprar uma casa pronta. Por quê? Madeira subiu 200%, o cobre subiu não sei quanto. Mas, apesar de você falar que tá estranho, isso é o sintoma esperado do que a gente viu. Porque, ao mesmo tempo, a gente teve duas coisas. Primeiro, diminuição de oferta. Você teve várias empresas fechando na pandemia. Mas depois reabriu. Só que se o cara fica com o comércio fechado 2 meses, ele quebra. Até ele recuperar, e o cara que quebra não volta. Não. Então você tem menos gente fornecendo produtos e serviços. E o outro ponto é que governos pelo mundo todo, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na zona do euro, aconteceu no Oriente, aconteceu aqui no Brasil, com as pessoas sem poder trabalhar direito, eles começaram a dar auxílios. Mas os auxílios, eles foram, a maior parte, feitos através de criação de moeda. Imprimiram eles pegaram e colocaram dinheiro na economia. E aí o pessoal tem, até hoje, uma discussão muito grande. Eu não sou economista, eu tô falando com o Carioca, eu só estudo economia para não pagar o pato. Para investir meu dinheiro de maneira correta. Mas os economistas discutem muito se criar moeda gera inflação ou não gera. Né? E por que dessa vez, com certeza, iria gerar inflação? Porque se eu crio R$1 trilhão aqui no Brasil... Tô lá no Banco Central, aperto um botão, criei 1 trilhão. A impressora começa a trabalhar. Vai gerar inflação? Depende. Como esse dinheiro vai entrar na economia? Se eu crio 1 trilhão e fecho ele numa sala, não mudou nada. Agora, se eu crio 1 trilhão e dou na mão das pessoas, elas vão começar a pegar esse trilhão para gastar. Sim. E quem produziu? Exatamente. E aí você tem muito mais demanda, todo mundo querendo gastar, todo mundo querendo comprar componente eletrônico, carro, máquina de lavar, vibrador. Televisão, vibrador. E não tem oferta. Então o preço vai começar a subir. Agora, o quanto ia subir a gente não sabia. E isso surpreendeu muita gente, porque aqui no Brasil a gente está relativamente acostumado com inflação. A geração mais jovem, que pegou só plano real, menos. Mas a gente teve inflação de 2 dígitos, além do ano passado, 2015 também. Agora, nos Estados Unidos, eles estão vendo a inflação mais alta nos últimos 40 anos. Então tem uma geração toda com experiência de mercado que não conhecia a inflação. Tanto que você pega a performance de fundo, tem vários gestores brasileiros dando um show comparados aos americanos, porque o brasileiro tem PhD em inflação. O americano não sabe o que está acontecendo. A gente sabe lidar com europeu a merda, também. né? Aqui nem que eu remarcava coisa em mercado 3 vezes por dia. Eu era todo dia passagem do ano da minha escola em São Gonçalo, era remarcado na caneta piloto. 3 vezes por dia, com as maquininhas malditas de... Gente, marcava no mercado 3 vezes por dia. Toda semana a passagem do ônibus mudava o preço. Eu lembro que o cara tinha uma canetinha, pagava com a canetinha. Era muito absurdo. Era escroto. Não, eu vivi isso. E você pensa em como aquilo prejudica muita coisa. Pô, primeiro questão de mentalidade. Quem vai querer empreender para colher um benefício daqui a 3, 4 anos, se não sabe nem o dia de amanhã? Primeiro, como é que vai ter tempo para isso? Se o seu tempo você recebe o salário e vai imediatamente gastar no mercado e apostando corrida com o cara que vai remarcar preço. Você cria briga na sociedade também. Tem vídeos, estão na internet, você encontra o cara fechando o mercado, né, falando, fulano aumentou o preço da maionese em mais do que o Sarney falou que era para aumentar. Então eu, em nome da Polícia Federal e do presidente, estou fechando o mercado. E aí, com um monte de dinheiro entrando na economia, o governo ainda passava a impressão de que o culpado era o empreendedor. Então você coloca povo contra empreendedor, enquanto ele fica lá, tranquilo. Soberano, lindo, falando que vai resolver a situação, colocando mais dinheiro ainda na economia. Que bosta, hein? Vou dar um exemplo. Eu pirei nisso. Eu tô meio louco, assim. Você tá? Mas eu gosto de ser louco. Só nisso? Obrigado, ser loucura. Obrigado, minha loucura. Pô, ainda bem que é só nisso. Se o dinheiro, o povo começa ganhando R$600, todo mundo,
é zero. Vira nova base. Aham. R$600 agora é zero, pai. Igual esses dias falaram que não é zero, o salário sabe por quê? Não, mas sei, mas na minha cabeça, eu sei que é burrice falar isso, mas... Era 6 mil. 6 mil. Esses dias falaram que o salário mínimo vai aumentar para 6 mil. Imagina a inflação que isso não vai gerar. Não, imagina o desemprego. É, o desemprego, porque a galera... Não, mas nem eu vou trabalhar. Não, mas assim, se quem vai todo... pagar, porra, entendeu? Vou dar um exemplo, bola. Partida de pôquer. Todo mundo com cacife de 600 é zero. Sim. A economia tá começando com a galera sem produzir nada. Acostumou a turma mal. Não, sem eu vou te- produzir nada. Não, mas eu vou te dar um exemplo de por que não é zero Tá. e quem que se dá mal nessa história. Isso é bom saber. Porque, Eu quero aprender. indiscutivelmente, quem vai se dar bem é o cara mais pobre que recebe um auxílio de R$600. Claro. O cara às vezes não Perfeito. conseguia comer, agora ele consegue comer. Consegue comprar um gás, consegue... E provavelmente ele vai comprar um gás, vai comprar eletrodoméstico, ele vai gastar Comida. com lazer. Então, quem vende produtos e serviços também acaba sendo beneficiado por isso. Tá. Quem se dá mal nessa história é que a gente está vendo dinheiro entrando, mas pode não ser dinheiro novo, pode ser dinheiro simplesmente que o governo já recolheu e está devolvendo. Tá. Se for mais dinheiro entrando, aí você tem mais chance de ter inflação. É isso. Agora, quem se dá mal é aquele cara que ele é pobre, mas não é tão pobre, ou ele é mais orgulhoso a ponto de não querer a ajuda do governo. Porque quem é mais pobre que ele ganha uns 600 para poder consumir. Consumindo, geralmente o preço daquilo que ele consome começa a aumentar e esse cara não ganhou nada para consumir com esse preço mais alto. Tá. Só que com o tempo, se o preço aumentar, esse cara aqui vai ser obrigado a começar a pegar o auxílio. Então Porque vai mais acabar o gente dinheiro pode dele. acabar ficando dependente de auxílio, Entendeu agora? se for É. através de criação de mais moeda. Entendeu? Se estão o tempo todo criando, beleza. Agora, se o governo ele vai lá e recolhe imposto da gente para fazer isso e não adiciona mais, então a chance dos preços aumentarem mais é menor. Os preços podem aumentar? Podem, porque é oferta e demanda. Se todo mundo que ganha dinheiro quer comprar maçã, a maçã vai subir. Com Quer comprar certeza. tomate? O tomate vai subir. Quer comprar eletrodoméstico? Eles vão subir até que você tenha mais oferta daquilo.